Amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, toda noite recebemos um convidado ou uma convidada, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Hoje temos a honra, já está aqui conosco nos nossos estúdios, a prefeita de Guarujá, professora Maria Antonieta de Brito. Ela que começa já a conversar conosco sobre vários assuntos aí ligados ao cotidiano de Guarujá e Vicente Carvalho. Já, depois do nosso rápido intervalo comercial, fique conosco que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Bem, amigos, voltamos então, como eu disse no começo, com a entrevista com a prefeita de Guarujá, Maria Antonieta de Brito. A quem eu dou boa noite, recepciona, seja muito bem-vinda, e a quem eu deixo o espaço para cumprimentar o telespectador. Bom, quero agradecer a você, Valdir, a todos os telespectadores, uma boa noite a todos, né? Que a gente possa ter uma excelente entrevista. Tá certo. Prefeita, Guarujá sediou na semana passada um importante evento na área de desenvolvimento portuário, principalmente nesse momento que o Porto de Guarujá bate cada vez novos recordes, né? Infelizmente, naquela quarta-feira fatídica, tivemos o acidente com o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, a quem a senhora acabaria encontrando no almoço, não é isso? Valdir e telespectadores, nós estávamos sediando o Santos Expo, que é um evento que acontece todos os anos, mas a cada 2 anos é aqui na nossa cidade, onde nós reunimos todos aqueles empresários do setor portuário, lideranças políticas, prefeituras, enfim, estudiosos do assunto, trabalhadores. Na abertura, no dia da abertura, nós recebemos o vice-presidente Michel Temer, que representou a presidenta Dilma. E no dia seguinte nós receberíamos 2 presidenciáveis, que seria o Eduardo Campos, ao meio-dia, e também o Aécio Neves, às 18 horas. E nós ficamos aguardando a chegada dele, quando eu fui informada pela minha assessoria que ele deveria ter chegado na base aérea, aqui no nosso futuro aeroporto, por volta desse horário, entre 9h30 e 10 horas. E, à medida que ele não chegou, logo em seguida nós ouvimos pelas redes sociais e tivemos a informação que havia caído um helicóptero. Foi essa informação que chegou. A partir daí nós começamos a monitorar. Será que ele ainda chega na base aérea? Será que não chega? Ninguém sabia se ele estava sozinho, se era a Marina Silva, se eram os 2. Uma manhã confusa, né? Foi muito confuso, foi muito triste. E aí nós começamos a receber imagens de Santos. Aí a situação ficou mais preocupante. Nós decidimos, quando chegou por volta de 12h30,
nós soubemos que em Santos não era um helicóptero, era o avião que estava trazendo ele à comitiva. Descobrimos que a vice do Eduardo Campos estava em São Paulo e, portanto, nós encerramos o evento. Não havia mais clima, estava todo mundo preocupado com as proporções do acidente em Santos, e eu fui para Santos, né? Fui dar solidariedade e prestá-la em nome do nosso município ao prefeito de Santos. Fui oferecer a minha defesa civil, a minha equipe da área de saúde, para apoio, suporte, no que fosse necessário. A situação em Santos estava contida, porque o governador veio diretamente com a equipe e, junto com ele, todas as lideranças políticas nacionais, inclusive a própria vice do Eduardo Campos. Então, nós deixamos o registro da nossa solidariedade, do município de Guarujá, dos munícipes. Foi um momento muito triste, muito doloroso. Foi uma liderança política importante que o Brasil perdeu de uma maneira tão trágica. Graças a Deus, Deus estava com a mão dele de proteção ali na cidade de Santos, porque era um bairro residencial e poderia ter sido muito pior. Nós poderíamos ter tido muito mais mortes, além daqueles que estavam dentro da aeronave, e não aconteceu. Graças a Deus, foram pessoas que ficaram com ferimentos, mas não perderam a vida, nem foram apartados dos seus familiares. Então, para a Baixada foi um dia muito difícil na sua história e que vai levar muito tempo para a gente esquecer o que aconteceu, né? Você vê que isso ainda é muito presente na região, essa conversa, essa situação que aconteceu, mas ao mesmo tempo Guarujá teve, né, a sua participação de solidariedade e todos nós brasileiros ficamos solidários à família do Eduardo Campos, as pessoas que morreram junto com ele e com os cidadãos e cidadãs de Santos que também passaram por esse grande susto, essa grande dor, esse grande sofrimento. A senhora teve uma convivência até mais profícua com o ex-governador de Pernambuco durante reuniões em Brasília do Movimento Brasil Competitivo. Sim, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro. Ou não? Nos conhecemos no Rio, depois tivemos a oportunidade de nos encontrar em Brasília, onde o Eduardo Campos apresentava o resultado do programa Fazendo Mais com Menos lá de Pernambuco. Eu apresentava o resultado aqui do Guarujá, no primeiro mandato, quando nós estávamos naquela situação de endividamento, de dívida para tudo quanto é lado, e nós tivemos o apoio deste movimento que nos deu apoio na gestão, que mudou a cultura dos servidores. Eu fui apresentar os nossos bons resultados, ele era um modelo para os resultados em termos de governo de Estado e o nosso em termos municipais. Então, ali a gente fez uma boa amizade, ele conhecia a minha família, que é lá de Pernambuco, família que eu não conheço, que eu nunca tive a oportunidade de estar, né, lá em Pernambuco, nestes municípios. Ele falava, olha, conheço a sua família, conheço os seus primos, seus tios, né? E é uma família muito atuante. Então, quando você for, você não deixa de estar falando com a gente, para a gente aproximar. E nunca houve oportunidade, porque é uma correria tanto para ele quanto para a gente aqui, né? Mas ficou uma boa amizade. Eu acho que isso foi bacana, esse respeito, essa amizade, sermos de partidos diferentes, mas com bom relacionamento e com a oportunidade de troca de experiência, que era o que ele tinha proposto para eu conhecer o sistema que ele estava trabalhando lá de indicadores, de monitoramento, que o Movimento Brasil Competitivo também havia implantado comigo e com ele lá, só que como governo do Estado. Tá certo. Prefeita, e em paralelo a isso, todos esses acontecimentos trágicos aí, lamentáveis e emotivos, né? Muitos talvez por leviandade, alguns por desinformação, tentavam até atribuir parte da culpa à nossa base aérea e nosso futuro aeroporto. Em paralelo a isso, foi uma semana também proveitosa no sentido de se avançar para a implantação do aeroporto, né? Ah, sem dúvida. Muita gente começou a especular. Primeiro, querendo atribuir culpa, responsabilidade aqui ao aeroporto de Guarujá. E eu disse em todas as minhas entrevistas, como estou falando a você agora e aos telespectadores, primeiro, a nossa pista ela é muito maior
do que a pista do aeroporto Santos Dumont, que é um aeroporto internacional do Rio de Janeiro. De onde ele decolou. De onde ele decolou. Né? A nossa pista, ela é uma pista que pertence à aeronáutica e vai ser compartilhada com o município. Uma pista onde cotidianamente pousam aeronaves de presidentes, vice-presidentes, ministros, o próprio governador, os secretários estaduais e outros, né, pilotos da aviação civil nacional pousam na nossa base aérea cotidianamente ou para abastecer ou para fazer uma manutenção ou as autoridades para se deslocar para a Baixada. Então, nós nunca tivemos uma situação dessa natureza. A aeronáutica, ela sempre acolheu muito bem as pessoas, sempre recebeu e a nossa pista, por mais que ela precise, claro, para a aviação comercial ser remodelada, ela é uma pista que tem equipamentos e condições muito boas de receber qualquer tipo de aeronave de médio a pequeno porte. O ministro da Aeronáutica foi enfático na defesa das condições da pista para qualquer tipo de situação, retirando da questão qualquer situação, até porque as aeronaves são modernas. Sem dúvida, as aeronaves são modernas. Nós estávamos num dia com um clima muito ruim, nós estávamos com chuva, com vento, com ventania, frio. Então, nós tivemos condições climáticas ruins, nós tivemos, inclusive, a fatalidade, porque ninguém sabe o que houve. Ninguém sabe se foi uma pane de motor, ninguém sabe se foi uma imperícia do piloto, ninguém sabe o que levou a uma situação como essa. O que nós sabemos é que a nossa pista, ela não tem nada a ver com essa situação. E no que nós avançamos nessa semana em Brasília com relação à concessão, prefeita? Bom, nós estamos dentro dos prazos, dos cronogramas que foram apresentados a nós pelo ministro e o nosso assessor, o Dário, que cuida das questões aeroportuárias, né, ele foi ter maiores informações sobre acesso aos créditos, aos recursos que o governo federal quer possibilitar a fundo perdido, ou seja, sem contrapartida da prefeitura. Ao mesmo tempo, nós estamos aperfeiçoando a nossa modelagem, o modelo que nós queremos para o Guarujá. Estamos finalizando, até o final do ano, o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, e com isso, as audiências públicas que serão feitas com a sociedade, e logo em seguida, no primeiro semestre do ano que vem, nós estaremos licitando a obra do aeroporto, porque vamos conceder para a iniciativa privada. Tá certo. Prefeita, vamos dar um giro saindo do aeroporto? Vamos. Até a questão da Praia da Enseada. Já também se a senhora me permite dizer, uma novela que se arrasta há algum tempo, já a questão dos quiosques, né, ali, instalados ali na faixa de areia. E agora, por determinação da Justiça, a Prefeitura está dando uma cara, promete pelo menos dar uma cara nova para a Enseada. Na realidade, nós, desde 2010, estamos protelando esta ação, até porque nós não tínhamos nenhum recurso financeiro à época, até por conta de toda a nossa condição, né, de início do primeiro mandato. Nós viemos construindo o projeto Orla, uma relação com os quiosqueiros, com as associações, enfim. Agora nós temos de qualquer maneira, né, que resolver esta questão. Mas nós temos uma preocupação, que é uma preocupação social, uma preocupação com as pessoas que vivem desta atividade. Esses 4 primeiros quiosques que foram removidos, eles são 2 quiosques que foram incendiados e nós não temos autorização para permitir a reconstrução, e outros 2 que não tinham as suas licenças. Portanto, eles estavam dentro da característica que deveria ser utilizada para demoli-los. Os demais, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo com a SPU, com a AGU, uma proposta de concessão, né, desses equipamentos, fazer uma reurbanização da orla como um todo, da Enseada, as demais orlas que não se estende somente a orla da Enseada. Certo. A determinação é de toda a orla, mas principalmente a da Enseada, onde os quiosques estão na areia. É por isso que teve que começar pela Enseada.
E o que nós queremos é encontrar um caminho que permita que os quiosqueiros atuais possam ter acesso a essas unidades novas. Nós conseguimos R$2 milhões para a demolição de todos e a construção de 4. Dariam 8 quiosques novos, que é insuficiente. Então, nós estamos propondo à União de fazer a concessão da orla e, nesta concessão, construir um modelo onde a associação da orla seja parceira de quem vai construir, porque quem constrói vai explorar publicidade, não vai explorar atividade econômica, e deixa a atividade econômica com quem está vivendo da atividade econômica. Então, é neste caminho que nós estamos querendo ir, é a nossa preocupação, mais uma vez eu repito, com a condição social dessas pessoas que vivem da atividade. Nós sabemos que tem pessoas que venderam, nós sabemos que tem pessoas que não vivem da atividade, que só vêm aqui para a temporada. A prioridade é de quem está no dia a dia, quem abre debaixo de sol, de chuva, né, que precisa daquela atividade para viver e que tenha apenas aquela atividade como meio de subsistência. Então, são critérios que a gente tem que utilizar para garantir que as pessoas tenham oportunidade de trabalhar. Essa parceria também pode ser responsável por tirar das costas da prefeitura a responsabilidade de ficar cuidando de um comércio, de estabelecimentos comerciais. Ah, sem dúvida, porque você fazer uma licitação para cada quiosque é muito ruim e não garante que eu vou ter aquela pessoa que precisa ganhando aquela licitação, porque quem tiver maior poder econômico. E isso eu sou obrigada por lei a fazer se eu tiver que construir e eu mesma ter que conceder. Agora, se a gente tem uma empresa um conjunto de empresas que conquistem isso, a gente faz uma composição, né, com olhar social, com olhar da exploração econômica, e aí você compõe com os quiosqueiros e você suaviza essa tensão que não tem mais como escapar, vai ter que ser feita. Nós temos apenas que encontrar a melhor maneira de fazer. E esse projeto é plano de intervenção urbanística, né? PIU, né? Ele prevê já também uma orla na praia também com novos equipamentos também, como banheiros, chuveiros. Ele prevê uma orla, por isso que nós fizemos um projeto bem bonito, com um quiosque com conceito de sustentabilidade importante e, além disso, né, com acesso a banheiro público, com acesso a tudo que a gente entende que a orla tem que ter de novidade, né, para garantir qualidade de lazer, qualidade para quem vai para a praia e para quem está frequentando o calçadão. E de preferência com o dinheiro da iniciativa privada, né? De preferência com a iniciativa privada, porque o poder público sozinho não tem recursos de telespectadores. Tá certo. Prefeita, nós temos vários assuntos para conversar aqui, principalmente no âmbito do Distrito de Vicente Carvalho, que acaba de ganhar um restaurante popular, né, um restaurante Bom Prato, e já se prepara para a instalação da nova unidade do Poupa Tempo também. Outras atividades aqui também, como a pavimentação de algumas ruas aqui do bairro Paicará. Para não perdermos o fio da meada, eu vou sugerir que a gente faça um pequeno intervalo comercial e voltamos já para o segundo bloco para falar destes e de outros assuntos aqui com a prefeita Maria Antonieta de Brito. Fique conosco que é rapidinho, voltamos já. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a honra de receber aqui a prefeita municipal de Guarujá, professora Maria Antonieta de Brito. No primeiro bloco, a prefeita nos brindou aí com alguns momentos daquela quarta-feira fatídica da semana passada, com informações dos bastidores, os prefeitos e outras autoridades do Estado reunidas que estavam num hotel em Guarujá, onde acontecia o evento de fomento ao desenvolvimento portuário, do qual participaria o ex-governador de Pernambuco, e a prefeita nos explicou aí no primeiro bloco como é que foram aqueles momentos ali de comoção para as autoridades e também sobre os avanços obtidos com relação ao aeroporto municipal de Guarujá, ao aeroporto de Guarujá, que será implantado em breve, aí, compartilhado com o Ministério da Aeronáutica, e também sobre a questão dos quiosques da Enseada, que alguns já começam a ser demolidos, já estão sendo demolidos, já foram demolidos, para a substituição por um novo projeto arquitetônico e urbanístico para as praias de Guarujá. Voltando para Vicente Carvalho agora, prefeita, a inauguração do restaurante Bom Prato acabou garantindo uma opção aí para as famílias carentes, principalmente de Guarujá. Vicente Carvalho. Né? Com certeza. Estou muito feliz, porque você sabe, desde 2009, nós estamos lutando para trazer mais uma opção de restaurante para as pessoas de baixa renda, para os trabalhadores, aqui para a nossa cidade. Nós temos na Vila Baiana, o que é comandado pelo Lar Elizabeth, nós temos no Santo Antônio o restaurante que é coordenado pela ONG Estrela do Mar da Igreja Católica, e nós tínhamos necessidade de ter um em Vicente de Carvalho, e aqui nós temos as áreas de vulnerabilidade na Prainha, na Marezinha, na Aldeia, aqui na Favela do Caixão, Santa Madalena, Chaparral. Então, núcleos de vulnerabilidade social que precisavam de ter a garantia de um espaço para segurança alimentar e nutricional de crianças, adultos, adolescentes e idosos. E com a sensibilidade do governador, nós conseguimos garantir o Bom Prato para este ano, conseguimos garantir que fosse na Vila Áurea. Eu gostaria muito que fosse mais aqui próximo da Prainha, que é a maior área de abrangência, mas não haviam locais adequados. E o meu primeiro projeto de restaurante tinha sido entre Jardim Progresso e Vila Áurea, naquele local mesmo onde nós tínhamos uma área pública. Mas neste modelo você loca o espaço, ou seja, o governo do estado, ele loca o espaço, a prefeitura custeia, subsidia parte da refeição, o Estado parte, e o cidadão que vai se alimentar parte do valor. Então, o restaurante é de R$1, todos os nossos restaurantes são de R$1. Nós temos a condição de dar uma alimentação balanceada e, ao mesmo tempo, acesso à internet, acesso aos programas do Estado, programas federais, e também a condição de um curso de gastronomia, sendo que quem vai fazer toda a administração do Bom Prato é o Ministério Evangélico Palavra de Vida. Eu fiz questão de que em cada local fosse uma denominação. Então, nós temos espíritas, temos católicos, evangélicos, todas aquelas entidades que se colocaram ao serviço. Então, fiquei muito feliz porque ontem foi um sucesso o lançamento, a abertura, nós almoçamos lá, a refeição é uma delícia, como nos outros restaurantes também. Nós tivemos a presença do secretário de Estado, onde nós mostramos que tem que ter fé, tem que ter perseverança para conquistar algo assim. E uma criança bem alimentada vai aprender melhor, o papai bem alimentado vai conseguir um emprego melhor,
o idoso bem alimentado vai ter uma qualidade de envelhecimento melhor. Então a gente está feliz. E o jovem que vai ter acesso lá à internet, às redes sociais, a fazer o currículo, a se qualificar. Então atende todo mundo. Então era esse o grande desejo, estava no meu plano de governo e nós estamos cumprindo aquilo que nós nos colocamos a fazer, que era o Bom Prato. E agora estamos em quase fase de finalizar o Poupa Tempo, vai ser no Shopping Itapema, que também eu havia assumido o compromisso que eu queria que fosse aqui. Muita gente achava que não precisaria estar em Vicente Carvalho, porque o Poupa Tempo de Santos é muito perto, é só atravessar a balsa. Não tem nada a ver. É uma justificativa que deixa o itapemense até ofendido. É muito perto, a distância de uma balsa. Quer dizer, quem fala isso não conhece a nossa realidade, né? Quer dizer, ficou muito bom, porque ali bem no centro do comércio, nós vamos ter a condição de atender moradores de Bertioga, porque ali é o ponto final de quem vem de Bertioga, moradores da área continental de Santos e todos os moradores de Guarujá que não vão precisar mais estar indo para Santos, em que pese ser logo ali de balsa, nada melhor do que ser aqui a nossa casa. Certo. Só voltando um pouco na questão do restaurante, que eu ia lhe perguntar, essa parceria com as entidades religiosas, ela é proveitosa para ambas as partes, né? Sim, ela é importante porque a entidade religiosa, ela já tem como finalidade a caridade. Certo. Agora, você unir a caridade com a promoção humana, isto é política pública. Certo. Então, a política pública que nós adotamos no nosso governo é de fortalecimento, né, desses vínculos, permitir que a gente faça uma política de segurança alimentar que se completa com o caminhão Feira do Peixe, onde a gente chega em todos os bairros com proteína do peixe, que é mais barata, claro, e ensinando as pessoas a aproveitarem melhor os seus alimentos, com as verduras e legumes dos produtores, agricultores aqui da cidade. Isso nós chamamos de economia solidária. E todo mundo ganha com isso, envolvendo, né? A comunidade. Envolvendo a comunidade, trabalhando com quem mais precisa, dando uma oportunidade diferente para a vida das pessoas. Certo. E outras obras em andamento em Vicente Carvalho? Temos. Nós estamos com a elaboração agora, neste momento, a pavimentação de 88 ruas que já estão em execução aqui no Paicará, uma emenda do deputado Beto Mansur, com recursos da prefeitura, ou seja, eu já vinha falando desde 2012, nós conseguimos uma emenda para isso, para aquilo, então ela está em prática, então ela compreende esse trecho da Tambaú até ali a nossa Guarujá. Ao mesmo tempo, ela vai compreender aquelas ruas pequenininhas que precisam de troca de pavimento. Nós também estamos buscando aqui, para esse outro lado do Paicará, passando Oswaldo Cruz, sentido Santos Dumont, que também está precisando bastante. Nós estamos com obras, e muitas obras de pavimentação da Vila Áurea, sentido Jardim Boa Esperança. Já entreguei algumas ruas na Vila Áurea. Outras vão ficar para a segunda etapa. Nós estamos, além dessas, né, da Vila Áurea, Jardim Boa Esperança, nós estamos licitando a calçada da Joana de Menezes Faro, porque ao finalizar toda a parte de calçamento, eu volto com a feira para a Rua da Feira de Domingo. A feira volta mesmo. E ela volta para a sua origem, que é um desejo de quem mora lá. Toda vez que eu converso com a população lá da Joana de Menezes Faro, fala assim, prefeita, ficou muito distante, a gente já tinha tradição. Geralmente ninguém quer a feira. Não, no início ninguém queria, agora todo mundo quer de volta. Os feirantes também, a grande maioria quer de volta. E nós achamos que, por essa tradição, entregando com as calçadas em ordem, já padronizadas, assim como vai ficar a rua da Avenida Oswaldo Cruz, nós vamos ter uma outra, né, paisagem urbanística, uma outra condição, uma outra qualidade, uma vez que a Rua da Feira já está muito boa, o asfalto ficou excelente, passei por lá agora, vindo do Boa Esperança, está tudo pintadinho, asfalto em ordem, graças a Deus, né, a Sabesp não me fez mais nenhum furo no meu asfalto. Então, eu brinco assim, mas é muito ruim, você termina de asfaltar uma rua e vê a rua, né, já toda comprometida.
Essa vez que lembra que tinha que fazer depois que você fez a sua, né? Então a gente está compatibilizando tudo isso, mas tem bastante coisa em curso, eu acho que é importante, as pessoas estão vendo, e ainda tem o acesso, né, de caminhões ali naquela região da Alquímica, com a Piaçaguera, com a Facina. O acesso foi um investimento da iniciativa privada de R$2,5 milhões, mais o investimento, Valdir, da Codesp, a Prefeitura, e agora o Estado entra participando da conclusão dessa parte da obra. Importante a realização desta obra de acesso ali à Avenida Perimetral, é o quanto isso vai desafogar a velha e conhecida Rua do Adubo, né, prefeito? Ah, sem dúvida. E aí nós temos ainda, aliado a isso, nós temos a passarela. Você vê que ninguém mais está falando, né? Mas foi desde 2009, desde o primeiro ano do primeiro mandato, cobrando a Codesp, cobrando as empresas do Porto, a MRS está terminando. Fizemos uma inspeção, pedimos para fazer alguns outros detalhes de acessibilidade. Vamos entregar agora, final deste mês, 76 unidades de casas na Prainha, concluindo mais uma fase do PAC 1. Então, nós temos muita coisa, estão sendo feitas várias intervenções aqui no distrito, importantes intervenções, além daquelas que nós já havíamos feito. Eu ia pedir agora para a professora Maria Antonieta explicar com o tom professoral que tem, que domina, o que representa para a sociedade, para a população de Guarujá que nos assiste, as reuniões do orçamento participativo. Bom, eu desde vereadora, que acredito que o orçamento participativo, que a tomada de decisão em conjunto com a população, ela garante que o administrador público acerte no uso dos recursos públicos, onde fazer investimentos, onde se pode melhorar, aquilo que se deve aperfeiçoar. Então, o orçamento participativo tem servido para direcionar quais são as principais obras, principais necessidades, o que a população mais sente de necessidade no seu cotidiano. E nós tivemos ontem a primeira audiência do orçamento participativo no Jardim Las Palmas. Haviam quase 300 pessoas, foi uma excelente audiência com moradores de toda aquela região que compreende aquela macro-região. Hoje não, amanhã nós teremos audiência no Morrinhos, lá no CAEC André Luiz Gonzalez, sempre a partir das 19 horas, com toda a população daquela região. E na sexta-feira aqui na Sociedade Esportiva Itapema, é importante que a população vá, participe, opine. Muita gente fala, não adianta participar que não vai fazer. Muita coisa tem sido feita a partir da participação de toda a população nas audiências, quando a gente escolhe as prioridades de usar o dinheiro. Então, se sobrar R$100 mil, no que vai ser usado? Em X coisa, porque aquela foi a prioridade. A prioridade pode ser pavimentação, pode ser iluminação, né? Tem várias coisas que são necessidades, mas você tem que escolher uma, qual é a mais importante. Então, à medida que nas audiências a gente escolhe o que é mais importante, o município vai buscar dinheiro para fazer prioritariamente aquelas ações. Foi nisso que nós ficamos trabalhando. Então, quando vem 88 ruas aqui para o Paicará, para pavimentação, em algumas áreas troca de tubulações, não todas, guias e sarjetas. Então, por quê? Porque aquilo foi a sugestão da comunidade. Nós temos processo de votação, todo mundo opina, todo mundo diz o que é mais importante, isso é respeitado e isso é levado em consideração na hora que a gente manda para a Câmara, para o Legislativo, a peça orçamentária. É fundamental que você que está nos assistindo participe, dê a sua contribuição e saiba, às vezes a gente demora um pouco, como foi 2013, fomos pegos de calças curtas com a questão do Supremo Tribunal em relação aos precatórios. Todo o nosso planejamento foi para o lixo, todo o planejamento. Muitas obras paralisaram, porque a gente tinha que pagar mais do que a gente podia. Então, teve que tirar dinheiro das obras, né? Ou seja, da nossa contrapartida, porque o dinheiro do Estado, da União, fica na conta lá paradinho, que eu não posso usar para outras coisas. E este ano não, a gente conseguiu
sabendo que ia passar por uma situação mais difícil, a gente se planejou, não foi pego, né, sem uma preparação, porque você faz um orçamento para o ano seguinte e de repente vem uma nova orientação sem você ter planejado. É como se o jogo já tivesse começado e mudasse a regra. Mudando a regra no meio do jogo. Então, este ano não. Então, você vê que a cidade voltou a ter investimentos, esses recursos já estavam em conta. Eles precisavam da nossa parte, né, da parte do dinheiro que a gente chama do nosso tesouro, do nosso IPTU. O importante é destacar para toda a comunidade que as audiências públicas do orçamento participativo acontecem espalhadas pela cidade. Dá para você saber exatamente quando que acontece a audiência pública relativa ao seu bairro, aí pela imprensa local, por meio de faixas e também na internet, no site da prefeitura, diário oficial e tudo isso. Prefeita, o nosso tempo, infelizmente, vai se esgotando, assim, mas eu queria que a senhora comentasse um aspecto importante dos últimos dias, um fato importante dos últimos dias em Guarujá, que foi a negociação com os servidores. Como é que terminou? Terminou tudo bem? A negociação terminou com a mesma proposta que eu havia encaminhado praticamente no início da nossa conversa com os dois sindicatos. Nós começamos desde janeiro, eu sempre negociei com os dois sindicatos de maneira muito transparente e eu nunca negociei com carta na manga, escondendo que tem algum tipo de recurso, sempre de maneira muito aberta. Este ano era um ano de corrigir as distorções daqueles servidores que não tiveram os seus salários reajustados adequadamente, como tiveram professores e outras categorias. Nós tivemos a implantação do Estatuto dos Servidores em 2013, no dia 1º de janeiro. O dos professores vem sendo implantado gradualmente, né? Foi em 31 de dezembro de 2009 que eu apresentei e aprovei como lei. Então, na realidade, foi uma greve política, um grupo de pessoas ligadas à administração anterior à nossa administração, que não aceitam uma política diferente para a cidade, uma política nova, porque eu melhorei, de fato, a base salarial da prefeitura desde que assumi e desafio qualquer prefeito. Por quê? Porque em 2009, quando eu assumi, o salário base de um servidor da prefeitura, do menor salário, não chegava a R$500. Hoje, o menor salário da prefeitura, o base, aquele sequinho, sem colocar alimentação, as gratificações, tudo aquilo que você vai ganhando, né, com o exercício do tempo de profissão, hoje, antes do aumento, era R$1.102, ou seja, saiu de quase 500 para 1.102. Quer dizer, nós tivemos um reajuste significativo. Então, o servidor da nossa prefeitura, de todas as áreas, hoje tem uma boa remuneração comparada a toda a região, comparada a qualquer outra prefeitura. E nós começamos pela educação, que é a minha área. Imagina, se eu, como educadora, eu iria apresentar um projeto de lei que fosse prejudicial aos educadores. Seria uma incoerência da minha parte. Mas mesmo assim eu fui firme, sempre aberta ao diálogo porque eu nunca deixei de dialogar e todas as vezes fui eu que tomei a iniciativa de chamar os sindicatos, de negociar, de conversar, de ir à exaustão, porque eu sabia que a nossa proposta era uma proposta justa, que ninguém estava sendo desqualificado ou desprestigiado, mas que ao mesmo tempo era necessário que algumas vezes a gente recue um pouquinho para que os outros possam avançar, como eu fiz com a minha profissão, com os professores. Este ano os professores já tinham tido 5%, 7%, 10% de reajuste nos seus salários com a implantação de tudo aquilo que você faz de cursos, de pós-graduação, mestrado, doutorado. O professor P1, que queria ganhar igual à hora-aula do professor P3, ele passou a ganhar essa diferença e, portanto, isto representou quase 8%. Não é verdadeiro que eu estaria dando apenas 0,5%. Eu dei 0,5% para todos e nós tivemos um reajuste de 1% a 46% para todas aquelas profissões que precisariam estar corrigindo a sua condição salarial em relação aos enquadramentos do plano de carreira. Quando a gente fala de plano de carreira, a gente fala que tem que ter uma diferença para quem não terminou o fundamental completo, para quem está no fundamental completo, para estimulá-lo, né? Para estimular até quem faz nível superior. Então, não há incoerência. E eu posso dizer, a greve foi uma greve política, porque a proposta que nós aprovamos, que foi consenso,
Foi a mesma proposta que eu já havia encaminhado. A única diferença que tivemos é que na última vez se aceitou o abono, que até o abono não havia sido aceito anteriormente. E eu não mudei uma vírgula. Né? Eu mostrei que não tinha mais de onde tirar dinheiro da prefeitura, né? Que nós já estaríamos cancelando programas e retirando dinheiro do legislativo e do executivo para garantir o abono, porque eu também não posso dar o abono só para uma categoria, tem que dar para todos. Né? Então, nesse sentido, eu posso dizer para você que eu corrigi um desvio, por exemplo, vigias. Vigias, em 2009, ganhavam menos de R$ 500. Em 2013, com a implantação do plano de carreira, ele chegou a 1.600 e poucos reais. Só que o guarda municipal, que ganhava em 2009 R$ 900, passou a 1.500 e pouquinho. Tá. Houve uma distorção, porque os dois são da área de segurança. Eu tenho uma decisão judicial que diz que o vigia não pode ganhar menos que o guarda. Tem que ganhar igual, mas eu também não posso reduzir salário, não é verdade? Então, o que eu fiz? Eu vi quanto falta para o guarda ganhar igual ao vigia, mais o reajuste. Então, nós tivemos aí a correção de um desvio. Isto foi o que eu fui fazendo com cada uma das categorias. E aí, quando você faz isso, claro que quem já teve muito acima da inflação, os seus ganhos, teria que aguardar um pouquinho, ou seja, ganhar um pouquinho menos na sua correção, para que aqueles que precisam de ter justiça no seu salário pudessem tê-la. O importante nessa relação entre a prefeitura e o servidor, essa valorização necessária que há para o servidor, porque o servidor público municipal, esses 6 mil, mais de 6 mil servidores públicos, eles são responsáveis por dar resposta para a população nas várias repartições públicas. Né? Sim, e eu posso dizer para você, Valdir, e para os telespectadores, que mesmo nos momentos mais críticos, quando foi 2009, que eu não tinha nem água para oferecer, que a gente não tinha comida para levar para as casas-abrigo, eu não tive uma situação de paralisação, porque hoje, com todo esse avanço salarial, de direitos, de conquistas, nós teríamos. Isto foi político, isto foi uma greve, porque alguns grupos estão disputando a presidência dos dois sindicatos, né, querem assumir no lugar das atuais presidentes e ficam manipulando a categoria. É só vocês prestarem atenção nos últimos acontecimentos. Vocês vão ver que é esse o cenário que se desenha. E alguns grupos já tentando antecipar as eleições de 2016, porque eu não sou candidata à reeleição. Só que o meu foco é governar, fazer acontecer aquilo que eu me comprometi com a população, e esses grupos, como eu sempre fiz tudo com muita transparência. Eu fiz com que as pessoas sentassem, conversassem, dialogassem, e aí as máscaras vão caindo, né? As máscaras vão caindo. Prefeita, só tenho a lhe agradecer e esperar o nosso próximo encontro aí com novas novidades aí para o município de Guarujá. Deixo um espaço para dar uma boa noite ao telespectador. Eu que agradeço, Valdir, a você, a todos os telespectadores e desejo a todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos.